No módulo 2, vamos abordar a definição e a tipologia dos documentos normativos portugueses. Iremos também falar sobre as características destes documentos. Existem vários tipos de documentos normativos, mais concretamente, a especificação técnica, que é um documento aprovado e editado pelo Organismo Nacional de Normalização, que para utilizações comuns e repetidas, fornece regras, orientações ou características para as atividades ou seus resultados, mas não foi possível alcançar o consenso. O relatório técnico é um documento que apresenta dados resultantes de inquéritos, ensaios ou informação relacionada com o estado da arte em determinado setor. É aprovado e editado pelo Organismo Nacional de Normalização. O guia é um documento que fornece regras, orientações, recomendações ou conselhos relacionados com os aspectos mais abrangentes da normalização e aplicabilidade das normas. Também é aprovado pelo Organismo Nacional de Normalização. O acordo técnico é um documento desenvolvido num fórum, enquadrado, aprovado e editado pelas organizações europeias e internacionais. Por último, e o documento normativo mais importante, a norma, que é um documento estabelecido por consenso, aprovado e editado pelo Organismo Nacional de Normalização e que fornece, para utilizações comuns e repetidas, regras, orientações, características para atividades ou para os seus resultados, garantindo um nível ótimo num determinado contexto. Com estas diferentes tipologias de documentos normativos, e sendo estes documentos publicados por organizações europeias e internacionais de normalização, como podemos identificar o tipo de documento? Se o documento normativo for um documento elaborado por uma organização europeia, a sua identificação é feita do seguinte modo. Norma EN, quando é um documento editado e publicado pelo CEN ou CENELEC. EN ISO, quando é uma norma internacional adotada pelo CEN. EN IEC, quando é uma norma internacional adotada pelo CENELEC. EN ISO/IEC, quando é uma norma internacional que foi elaborada em conjunto entre a ISO e a IEC e foi adotada pelo CEN-CENELEC. Ainda no setor eletrotécnico, existe o documento HD, que significa Harmonized Document. É uma norma do CENELEC que traz consigo a obrigação de ser implementada a nível nacional, pelo menos através do anúncio público do número e título do HD e pela retirada de quaisquer normas divergentes. As especificações técnicas têm as siglas das organizações que os editaram, CEN ou CLC, e a sigla TS, que significa Technical Specification. O mesmo se verifica com relatórios técnicos, apenas alterando as siglas referentes ao tipo de documento. A sigla TR significa Technical Report. Os guias também são precedidos pela sigla das organizações que os editaram, mas se for uma edição conjunta, o documento tem a identificação CEN/CLC Guide. Por último, os acordos técnicos têm as siglas CWA, que significam CEN-CENELEC Workshop Agreement. É um documento do CEN-CENELEC desenvolvido num workshop que reflete um acordo entre indivíduos identificados e organizações responsáveis pelo seu conteúdo. No entanto, se o documento normativo for um documento elaborado por uma organização internacional, a sua identificação é feita de acordo com as seguintes siglas. Quando nos referimos a uma norma ISO, significa que é uma norma editada pela ISO. Se for uma norma IEC, significa que é uma norma editada pelo IEC. E quando temos um documento ISO/IEC, significa que é uma norma internacional que foi elaborada em conjunto com a ISO e com a IEC. Relativamente à especificação técnica, e tal como acontece nos documentos normativos europeus, eles são identificados pelas siglas TS, que significam Technical Specification, e são precedidos pelas siglas das organizações que editaram e publicaram este documento normativo. O mesmo sucede com o relatório técnico. Utilizam as siglas TR, que significa Technical Report, e são precedidos pelas siglas das organizações que editaram e publicaram o documento. No que respeita aos guias, se forem editados por apenas uma das organizações internacionais,
são precedidos pelas siglas da organização que os editou, ISO Guide ou IEC Guide. Se tem uma identificação ISO-IEC Guide, significa que é uma edição conjunta. Os acordes técnicos ISO ou IEC PAS, em que as siglas PAS significam Public Available Specification, ou WA, em que significa Workshop Agreement. Os documentos normativos nacionais identificam-se pelas seguintes siglas. A norma portuguesa utiliza as siglas NP. As especificações técnicas são precedidas das siglas DNP, que significam Documento Normativo Português, e, para mantermos a coerência com os outros documentos normativos europeus e internacionais, mantivemos as siglas TS. O mesmo se verifica com os relatórios técnicos, ou seja, são identificados com DNP-TR. Os guias são identificados como DNP-Guia. Todos os documentos normativos que temos vindo a referir devem possuir diversas características, tais como estar dentro dos limites definidos no seu objetivo e campo de aplicação. Devem ser coerentes, isto é, utilizar a mesma terminologia ao longo do documento, evitando sinónimos. Devem ser claros e concisos. Devem ter em consideração o estado atual do mercado. Diferença entre o que é tecnicamente execuível e o que o mercado atualmente requer e está preparado para pagar. Deve ser uma base para o progresso da tecnologia. Devem ser compreensíveis para as pessoas que não participaram na sua elaboração. Deve ser redigido de forma a facilitar a sua aplicação e implementação. Deve ter conteúdo que seja objetivamente comprovado e não deve incluir enunciados subjetivos, como, por exemplo, expressões como suficientemente forte ou uma resistência suficiente. Quando possível, devem expressar termos de desempenho em detrimento da concepção ou das características descritivas. Por exemplo, existem diferentes abordagens para justificar os requisitos de uma cadeira. A cadeira deve ter 4 pés em madeira. Isto são requisitos de concepção. A cadeira deve ser construída de forma a que, quando submetida estamos a definir critérios de estabilidade e resistência. Por último, estes documentos devem estar de acordo com as regras e procedimentos para a normalização portuguesa.